Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Cidade em Pauta. Nosso tema de hoje é a crise climática e as cidades. Recebemos o geólogo Agostinho Tadashi Ogura, ex-diretor do CEMADEM, pesquisador com décadas de experiência na gestão de riscos e desastres e consultor especializado em monitoramento e prevenção, com formação pela USP, e o professor da UFJF, doutor em Engenharia Civil, Jordan Henrique Souza. Participa também o jornalista Ricardo Ribeiro. Neste programa, vamos conversar sobre como as mudanças climáticas estão influenciando a ocorrência de eventos extremos, o que torna algumas cidades mais vulneráveis do que outras e, principalmente, o que pode ser feito para reduzir riscos e salvar vidas. Em fevereiro deste ano, uma tragédia provocada pelas chuvas deixou 67 mortos e marcou a história de Juiz de Fora. Vamos discutir os desafios impostos às cidades e os caminhos para construir comunidades mais seguras e resilientes. Sejam muito bem-vindos, professor Agostinho, professor Jordan. Obrigada, Ricardo, por sua participação aqui conosco. A gente viveu essa tragédia em fevereiro, né? A partir do dia 23 de fevereiro, estamos completando aí cerca de 3 meses dessa tragédia. Queria que os senhores começassem fazendo uma avaliação. O que aconteceu em Juiz de Fora e como a cidade tem vivido esses 3 meses? Lembrar que a pessoa está trabalhando, é consultor, está trabalhando em várias áreas, né? E que o professor Jordan também já tem vários estudos, principalmente nessa área do Morro do Cristo. Sejam bem-vindos, é com vocês. Então, muito obrigado, agradeço pela oportunidade de estar conversando com vocês, né? Mais um desastre, né? Está pipocando ao longo do território brasileiro e não existe cidade brasileira, certo? Preparada para eventos severos, né? E por quê? Porque as cidades não foram construídas com uma lógica de evento severo, principalmente numa região tropical que nem a brasileira, né? Onde os eventos não são tão severos assim, pelo menos em termos assim de temperaturas extremas que a gente está vivendo aqui, mas hoje o pessoal na Europa está batendo recordes de temperaturas elevadas no momento que nunca teve isso, entendeu? Aí mesmo as estiagens severas, as temperaturas muito baixas, as grandes chuvas, as chuvas com totais pluviométricos muito elevados, acontecendo tanto num tempo muito curto, como também numa abrangência espacial muito grande, como aconteceu no estado do Rio Grande do Sul inteirinho, certo? Em 2024. Não foi só Porto Alegre. Praticamente todos os municípios gaúchos entraram em estado de calamidade pública. Eu não me lembro de nada disso no Brasil, certo? A gente era muito focado e dava até o nome das ocorrências ao nome dos municípios. O evento de Petrópolis em 88, o evento do mega desastre da região serrana, entendeu? Mas o estado inteirinho sofrer aquilo que ele sofreu, com aquela carga de chuva, isso faz com que a gente realmente pense de que a gente tem que olhar com mais cuidado essa questão de risco. Essa é a minha visão. Professor Jordan? Bom, olá a todos e todas. Obrigado aí pela oportunidade de estar conversando sobre esse assunto, né, que acho que interessa a cada cidadão de Juiz de Fora. Eu acho que gostaria de complementar, né, o que o professor Ogura comentou. E o desastre em si não foi só o evento climático, né? Foram certas fragilidades que não foram enfrentadas, que não foram pensadas, né? A própria ciência, né, tem um processo de crescimento, e eu acho que isso tem a ver com o que a gente vivenciou, aonde há décadas, há séculos, determinadas circunstâncias já apontadas tecnicamente, que a gente não tinha uma política pública de enfrentamento, né? Um pouquinho antes da gente começar esse programa, né, eu estava lembrando sobre um estudo, né, de um engenheiro francês, em 1893, aqui em Juiz de Fora, onde ele apontava para uma preocupação da necessidade de melhor drenagem das águas do Morro do Imperador, que hoje nós conhecemos como Morro do Cristo,
colocava também uma preocupação sobre as áreas alagadiças, né, entre aspas, para os lados de Mariano Procópio, leia-se a região norte, e que mostra que, assim, em 1893, quando Juiz de Fora ali era em torno de 12, 20 mil pessoas, né, de população, já havia essa preocupação, tanto do aspecto geológico das encostas, mas também no aspecto hidrológico. Algumas coisas avançaram, é fato. Esse engenheiro, em 1893, pensava na necessidade de retificação do rio Paraibuna, que foi feito lá em meados da década de 40, de 50, que foi extremamente importante, mas outras, por exemplo, a questão do próprio processo de aprovação dos loteamentos, até um tempo atrás, o poder público se limitava a aspectos urbanísticos da legislação. Se atendia área mínima, testada mínima, se tinha rua. Então, existe esse aspecto do risco, ele agora traz a gente ter essa visão um pouco mais como prioridade e a gente fazer um balanço entre questões urbanísticas, mas questões de risco também. Então, eu acho que isso, né, dado o evento que a gente vivenciou de maneira muito trágica, né, acho que talvez eu não fale isso só como um professor de uma universidade federal, mas falo isso como cidadão. Né? A gente não tem como, né? Hoje faz 100 dias, né? Eu estava me recordando de como foi aquela segunda-feira, da minha rotina como um cidadão de Juiz de Fora. Às 5 horas da tarde começou uma chuva intensa, eu estava na região sul, e eu moro na zona norte, e a chuva estava tão intensa que eu imediatamente falei assim, opa, não vou pegar o centro da cidade porque o Andradas alaga, vou pegar a BR-040. Vou para a Zona Norte pela BR-040. E aquela chuva não dava sinal nenhum que ia reduzir, eu mal conseguia enxergar para dirigir. E essa chuva foi persistente até algo ali, em torno de 8, 10 horas, onde a gente, pelas redes sociais, a gente começou a ver vários casos pontuais de pequenos escorregamentos, aí esses escorregamentos foram agravando e começaram relatos do curso d'água sair da calha, então ali ficou claro que assim, aquilo estava diferente, né? Desde 2003, que eu acompanho as ações de defesa civil no município, ali ficou muito claro, aquela segunda-feira, no iniciozinho da noite, ficou claro que aquilo ali ia marcar Juiz de Fora de uma maneira que a gente nunca mais fosse esquecer. E é o que a gente vivenciou, a gente está aqui hoje para conversar. É isso aí. Ricardo. Eu agradeço, né, a oportunidade, Marise. Bom, eu queria fazer uma reflexão. Eu acho que todos concordamos aqui que o índice pluviométrico foi, de fato, extremamente elevado num período muito curto. Não há dúvida quanto a isso. Mas me incomoda um pouco a gente tratar de prevenção, que é necessário, e falar e discutir soluções, o que mais do que necessário é urgente. E não se fala em responsabilização. Porque eu não consigo, e aí eu vou pegar uma palavra que você disse aí em relação a se colocar como cidadão, não consigo entender como que um poder público, de modo geral, sustenta a construção de uma moradia num local claramente, tecnicamente inviável para a dignidade daquela pessoa, daquela família que está morando naquele local. Um técnico sabe exatamente o risco que aquela moradia oferece. E o poder público, que vamos concordar também que o prefeito ou a prefeita nada mais é do que o síndico da cidade, como temos o síndico de um condomínio, que não vai permitir um puxadinho no prédio. Imagino que o síndico da cidade também tem o poder e a autoridade de não permitir aquele puxadinho de um local em risco. Então, como professores, exatamente nessa área de engenharia, de que maneira que o engenheiro técnico pode atuar intervindo e alertando o poder público dessas pessoas que vivem nessa situação? Bom, eu acho que a gente precisa separar o joio do trigo, né? Eu acho que é importante a gente não querer, né, quando acontece uma situação extremamente dramática como foi essa, é uma questão natural nossa de querer achar o culpado, né? O culpado é a pessoa A, a pessoa B, ocupante do cargo A. Essa visão, né, do que a gente vivenciou, bairros ali de 40, 50, 60 anos atrás, que estavam ali legalmente constituídos e vieram a ruir e ter várias vítimas ali. Então, acho que é difícil da gente poder centralizar a responsabilidade em administração A ou B, mas a gente tem que pensar o seguinte, que hoje, né, as políticas urbanísticas que nós temos a nível Brasil, elas ainda estão pensando ainda o aspecto de talvez um conforto, uma questão de urbanidade, mas não na questão do que aquilo, de ter a proximidade de curso d'água, isso não é natural.
Você ter a ocupação nas margens, né, nas encostas, também não é natural. Então, a gente tem que primeiro separar, né, o evento natural do escorregamento e da inundação e da pessoa estar ali ocupando essas áreas que, do ponto de vista técnico, a gente sabe que não é adequado, que tem risco, que tem essa situação. Então, eu acho que a gente precisa agora separar isso, né? Eu acho que tem que pensar Juiz de Fora a partir desse evento que a gente teve em fevereiro e como a cidade, ou melhor, como a sociedade vai cobrar, tanto o executivo quanto o legislativo, medidas efetivas de forma que não tem como impedir a inundação de acontecer. Isso é um processo natural, né? Você tem o curso d'água comum, né, que a gente está ali num período não chuvoso e ele está ali, a gente acostuma com ele, e num período mais chuvoso, aquilo acaba se espraiando e é ali que não deveria estar essas ocupações. Então, a minha esperança, né, o meu entendimento de que vai haver uma cobrança maior da sociedade de forma que essas situações não sejam naturalizadas. Lá na universidade, né, no meio acadêmico, de uma maneira geral, a gente até evita a palavra desastre natural. O evento é natural. Mas a pessoa estar ali não é natural. Então, no momento que a gente anuncia que não sei quantas pessoas foram vítimas de um desastre natural, parece que é natural essas pessoas morrerem. Então, parece que essas palavras têm poder. Então, não é só uma questão de usar o termo ambiental ou natural. É a gente entender que o fato dessas pessoas estarem ali não é normal. O fato dessas pessoas ficarem ali vem de décadas, vem de séculos de ocupação inadequada. Mas aí, se eu me permite, São Marísio, só pegar esse gancho, porque, perguntar ao professor Ogura, mas como conceber e entender que uma estrada importante, uma ligação fundamental para a cidade, como a Engenheiro Gentil For, possa ser construída e funcionar durante anos sem uma rede de drenagem, que um leigo, né, como eu, nessa área de engenharia, mas a gente sabe que ali tem a drenagem é fundamental para a sustentação do maciço, e se permitir que isso seja construído e funcione sem nenhum tipo de intervenção, até que se chegue à conclusão, após uma tragédia, de que ali precisa de uma intervenção. Deixa eu só trazer uma questão que o próprio professor Ogura falou nos bastidores. A gente tem que aprender a conviver com a cidade como ela é. Só falou que se fosse assim, ninguém moraria no Japão, né, que é um país com tantos movimentos, né, com tantos problemas. Tudo acontece lá. Queria que você falou da questão técnica, mas é possível se viver, conviver em Juiz de Fora com o seu relevo, né, com a sua, seus morros, né? É aquele negócio, né? Tudo tem um passivo, né? E infelizmente no país, né, a gente nunca tem um olhar, digamos, proativo, né? Você tem um domínio de práticas de uso e ocupação do solo que faz com que perdure, faz com que a mesma prática ela se mantenha como aquela prática aceitável, né? Aceita. E aí, por quê? Porque eu sinto como técnico que muitas vezes a ordem, ou o eixo maior, o valor maior não é a técnica, não é a forma adequada, né? Então, dando uma visão de um analista de risco, você olhando que o risco ele tem dois fatores fundamentais, que é, naquele lugar, naquele território, acontece inundação? Acontece deslizamentos? Naturalmente? Sim. Então, os terrenos, o sítio geográfico, o sítio geológico, ele tem a sua característica natural, seu comportamento natural dos terrenos. Porque, naturalmente, os morros escorregam. Naturalmente, as várzeas sentem de água. Certo? Então, a natureza é essa. E o ser humano, não. Eu quero morar na várzea. Eu quero morar na encosta. E toda a infraestrutura, como se falou, uma das principais artérias da cidade foi construída ali. Certo? Então, isso tem um lado ruim e um lado bom. Depende de como é que você mistura essa limonada. Certo? E o lado bom na análise de risco é que a gente tem condições de atacar justamente essa questão de uso e ocupação do solo. Certo? Então, compete à sociedade de uma forma geral. A gente também é muito, no Brasil, muito dependente do poder público. Certo? A gente coloca
todas as obrigações para o poder público, todos os deveres para o poder público, certo? E a gente não entende que o poder público é um mero síndico, é um mero agente de plantão. Uma vez eu estava conversando com meu irmão, que mora há muito tempo no Canadá, e eu perguntei qual que é a diferença entre o político brasileiro e o político canadense. Ele falou uma coisa muito simples: o político canadense tem medo da população. Então não pode... A gente tem que ter essa relação muito mais sintonizada. O trabalho que o agente público faz, ele tem que ter um bom senso em relação ao que a sociedade espera, entende? Mas é aquela coisa, e eu como atuante nessa área de gestão de risco de desastre há muito tempo, eu estou ainda à espera de que, após um grande desastre, após algo doído, como foi, a gente tenha a capacidade de, enquanto sociedade, criar um novo desenho, certo? Urbano, porque não é que falta engenharia, não é que falta conhecimento, não é que falta urbanismo e arquitetura. Tem muita coisa aí que já está consagrado, entendeu? Só que os recursos são pequenos. Então, vamos pensar nesses dois pontos mais importantes. Mas dá para mudar. Morro do Cristo e Gentil Forne, né? Que eu acho que são as coisas que a gente ainda tem consequência até hoje, né, Ricardo? O que poderia ser feito? O que os senhores, né, como técnicos da área, veem, né, preveem ali? O que pode ser feito nesse momento? Como retomar esses dois locais? Um que é a cara de Juiz de Fora, né, que é o ponto de Juiz de Fora, que teve o seu cenário modificado quando desceu o Morro do Cristo, né, quando desceu a encosta. E o outro que é a Engenheiro Gentil Forne, que também é de assustar quando a gente vê imagens de drone, aquele buraco enorme ali. O que pode ser feito nesses dois casos? O que os senhores têm apontado, o senhor como consultor, que já atuou ali na área do Três Moinhos, já atuou no museu? Queria que os senhores falassem especificamente dessas questões de Juiz de Fora, né? Como é que os senhores têm atuado e o que pode se fazer daqui para frente? O senhor está falando de recursos, né? A gente ouviu falar da casa dos milhões, até bilhões necessários para essas obras, né? O que pode ser dito a esse respeito? Então, eu acho assim que dentro de uma lógica de gerenciamento de risco de desastre, teve o desastre, teve a emergência. Na emergência, a primeira coisa que você faz é interditar. O que ainda tem risco residual? O que está perigoso? Porque você não sabe se vem outra chuva. Então, preventivamente, foi feita toda a interdição. Diversos locais foram interditados. O próprio museu foi interditado. Certo? Por quê? Porque toda essa interdição teve como princípio evitar que mais pessoas morressem. A causa maior sempre é a vida humana. Essa é a defesa civil. Proteção e defesa civil. Certo? E aí, dentro desse processo de emergência, tem uma transição para o processo de reconstrução. E nesse processo de reconstrução tem uma coisa fundamental, que é o retorno à normalidade, dentro da minha concepção de ver isso. E isso tem que ser feito o mais rápido possível. Só que ninguém estava esperando isso. E quando você não está esperando, você não está com a coisa toda muito bem concatenada. Você não tem um plano concatenado para enfrentar uma coisa que ninguém espera. Todas as pessoas que foram perguntadas falaram isso. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Não esperava que isso fosse acontecer. Eu sei que eu moro em área de risco, mas não esperava que isso fosse acontecer. Então, a percepção de risco, ela se dá no pior momento, que é o momento do desastre efetivo. Porque o ser humano ele vive a vida dele do dia a dia. Certo? Opa, peraí, mas caiu uma dívida de repente... Você sai, você não sabe como atuar. Você é obrigado a pagar aquela dívida para amanhã. E aí, como é que você faz esse negócio? É assim que a coisa acontece. Aí cria o temor, né? Cria um certo desespero, mas você tem que ter capacidade
de atuar como gestor e junto com a sociedade, e a gente viu isso, né? A própria comunidade, ela também se autogeriu muitas situações de desastre no próprio Morro do Cristo, certo? Eles estão até hoje mobilizados, certo? E tem formas, então quando eu falo voltar à normalidade, então as áreas que estão interditadas, como o museu, dá para desinterditar. Mas como é que desinterdita? Por que vocês desinterditaram o museu para o público em geral, mesmo não tendo feito uma obra? Não enfiamos um tostão lá. Isso é plano de contingência. E o que foi feito? Foi feito um plano de contingência, eu participei disso, eu montei, elaborei esse plano, sou especialista é um plano preventivo de defesa civil. É um plano que você monitora a situação. O que aconteceu lá e o que diz o plano? Caíram muros, né? O que aconteceu que ficou fechado e como é que abriu? O que é esse plano? Para as pessoas entenderem, né? Então, olha só como essa questão do desastre, ela tem tantas nuances, né? Vocês que são da área de comunicação, né? E vocês são da área de comunicação e têm desconhecimento do que aconteceu no museu. Doido, né? O museu, eu não preciso falar do museu, enquanto patrimônio. É uma tombada, e ele tem a área da edificação, e ele fica num morro de 20 metros, certo? E ele tem toda uma infraestrutura de acesso. Tem um acesso principal ao museu, o acesso secundário. O acesso principal, ele está numa condição de encosta de altíssima declividade, certo? E ali teve um problema, pelo excesso de águas, de ter empoçamento. E o empoçamento trincou, criou degraus de abatimento, rachaduras na via principal de acesso a poucos metros da edificação de um patrimônio nacional, certo? Então, teve que se fechar o museu, que não só colocava em risco as pessoas, e a gente teve que impedir o tráfego de viados. Mas como se abriu sem obra em relação a isso? Porque a situação está sob controle, eu monitoro previsão meteorológica, com dados da própria Defesa Civil local, eu monitoro chuva, eu monitoro o que está acontecendo lá. E eu interdito algumas áreas onde a gente está fazendo esse trabalho. Então, ele é uma abertura parcial e controlada. É assim que tem que ser feito. Da mesma forma, a via... Para sempre ou tem como fazer obra ou quando tem recurso? Não, é contínuo. É contínuo. Tem que conviver desse jeito. Não volta mais sem contingência. O plano de contingência vai continuar ininterruptamente, 365 dias, 24 horas, até o final de Juiz de Fora. O que assim, porque pode acontecer, não tiver uma chuva extraordinária, você mesmo falou, em um dia que estava previsto, dentro da média climatológica, 15, choveu 45. E aí, vocês estão preparados? Estamos, no museu estamos. Essa contingência é feita por especialistas, por geólogos? Como é que é esse trabalho? Eu sou geólogo, eu sou especialista, não é qualquer geólogo. Você trazer um geólogo da Petrobras, trazer um geólogo da Vale, ele não vai saber fazer isso. Certo? Então, são especialidades dentro da área de conhecimento. E dentro da área de gestão de risco, isso faz muita diferença. Porque você não precisa, eu não preciso analisar, eu já sei como fazer. Know-how, conhecimento. Aí que e tem gente muito boa no Brasil, inclusive em Minas Gerais. Professor, eu tive até conhecimento do que aconteceu no museu, mas através dos amigos do museu, né, que fizeram uma visita recente, porque, de fato, a parte técnica não é passada de uma maneira transparente e objetiva, né, para que o público maior possa entender. Eu só queria, em relação às intervenções lá, o que houve no muro ali, que faz divisa com o condomínio do lado, que é o Barões do Império, por que aquele muro cedeu? O que houve ali? Cedeu porque você teve toda a inundação do trecho baixo do museu. Ficou tudo inundado.
Você está perguntando do Brasil, né? Hein? Você está perguntando da Vinda Brasil. Não, eu estou perguntando já na parte do de cá. Parte de do dentro, muro parte ali interna. Porque nenhuma drenagem, nenhum curso d'água, o sistema de drenagem não aguentou, certo? Quando você tem um problema como esse, você tem problemas. Olha, controle de processos como esses, que a gente está falando, todos eles deflagrados por evento meteorológico, se você controla a água, certo? Não deixa eles, que nem esse, não deixa empoçar, não deixa ele subir, deixa ele vazar, certo? Não cria muro assim. Tinha um muro ali. O muro não aguentou, aquilo não é um muro de contenção. Não é um dique, não é uma barragem de água. E não tinha onde escoar. Não tinha. Tchau, rebenta. Mas é aí que eu questionei na minha primeira intervenção exatamente isso. Porque quando se faz uma obra, aí por mais que a surpresa venha com um índice grande pluviométrico, mas se imagina, poxa, mas tem um escoamento aqui que ele aguenta até X ponto. Até X ele aguenta. 2X ele já não vai aguentar. Mas aí não se tem ali, até onde eu sei, o professor está trazendo ali, quem conhece aquela área de divisa ali, é mais para o lado interno, onde fica ali a rua Mariano Procópio, atrás tem a linha férrea. Tem um curso d'água ali. Ali tem um curso d'água, mas quando se fez ali a construção daquele condomínio de divisa, não se pensou numa área de escoamento para evitar exatamente, porque se tivesse uma... E ali tem, inclusive ali tem uma área onde tem criança, um parquinho ali próximo. Então, ou seja, você imagina se fosse num momento em que tivesse gente ali próximo disso, é uma tragédia bem maior, né? Mas eu acho que a gente tem que ter em mente, né, que às vezes a população entende que vai ter uma obra e que aquilo é a solução definitiva. Eu acho que a gente tem que separar que as obras de engenharia, assim como nós, não somos indestrutíveis. A concepção, tanto de contenções quanto a parte de drenagem, elas são feitas para determinado horizonte, determinada carga ou determinada quantidade de chuva. Até um tempo atrás, né, a gente anunciava na imprensa que uma chuva forte era 50 milímetros numa hora. E a gente considerava uma chuva muito forte, que inundava... Meteorologista até hoje entende que a chuva superior a 30 milímetros é uma chuva severa. Então, no caso ali específico, né, daquela divisa, né, do museu, com aquele condomínio, né, residencial ali, você tinha um muro que atuava meramente como divisa. Exatamente. E que, dado a água daquele córrego do lado subiu de uma maneira tão vertiginosa, o que aconteceu? O que era para ser uma divisa começou a atuar como contenção. E essa obra não foi pensada para isso. É uma obra antiga, um muro extremamente antigo, né, que tem as suas fragilidades ao longo do tempo, mas a concepção dele foi servir como divisa. Então, acabou aquilo tendo que atuar como uma barragem, aquilo não suportou e, inevitavelmente, aconteceu aquilo. E, da mesma forma, lá o muro que faz divisa com a Avenida Brasil, ao receber aquele escorregamento de terra que teve desse acesso principal, também ele não deveria atuar como contenção, ele veio a ruir. Então foi isso que a gente tem, os casos mais emblemáticos que a gente está citando aqui. Mas acho que é importante a gente frisar que o risco ele acaba sendo uma construção social, não tem como a gente lembrar da Ivete Veiré. Né? Então, agora sai o Jordão, professor, e entra o Jordão como morador. Eu estou acostumado que 50 milímetros por hora é uma chuva forte, eu evito andradas, eu evito o industrial, porque ali a gente sabe que vai ter as inundações, eu acostumo com aquilo. Então aquilo é algo normal de acontecer numa situação supostamente mais extrema. Ao momento que você teve uma chuva que a gente já estava achando que estava saindo do período chuvoso. Até então, nesses 20 anos que eu acompanho aqui, as coisas mais intensas, os períodos que eu mais saía, né, que eu não ficava em casa porque estava de sobreaviso e tinha que trabalhar, era Natal, era Ano Novo, casos graves que a gente achava, né, que era aquela medida que a gente tinha ali de acontecimento, e no máximo ali até a segunda quinzena de janeiro, no máximo. Agora, no final de fevereiro, ter aquela chuva extremamente intensa, nós estamos falando algo superior a 600 milímetros, coisa que eu, como pessoa, não tinha visto aquilo e achava que era seguro. Então, quando você vê uma comunidade que vai ser entrevistada e fala assim, tem 40 anos que eu moro aqui e nunca vi nada. O que é 40 anos no tempo geológico? Não? Nada. Então, por isso que essa questão do risco ser uma construção social é que nós, enquanto moradores, acostumamos com uma questão de normalidade. Mas isso a gente pode pensar que foi um evento de alto impacto, de baixa probabilidade.
Sim. Então, nesse caso específico, a gente tem que ter realmente um fortalecimento da estrutura governamental, da mesma forma que ele dispõe de meios tecnológicos para falar assim, está na hora de parar as atividades dentro do museu, porque ali Sim. já saiu no limite Sim. crítico, ali agora já saiu do limite esperado. Nós vamos fechar o museu de novo. A gente precisa também Só ter que esse por motivos de raciocínio. contingência, mas, digamos assim, dos 365 dias do ano, 360 ele vai estar aberto. Assim. E em relação a outras áreas que o senhor também tem esse planejamento, como o bairro Três Moinhos, né? Falamos aqui, conversávamos sobre isso, né? Qual é a situação que o senhor encontrou no bairro Três Moinhos? Também é uma região, como é que vocês chamam, acidentada, né? Não sei como é que é o termo. O que pode ser feito, né? É um bairro que hoje está esvaziado por causa dos problemas que aconteceram. O que pode ser feito lá? É uma região que pode ser reflorestada, pode ser novamente habitada? Eu falava, né, que a questão do residencial é quando você realmente está utilizando ali o terreno, pode ser utilizado de forma residencial ainda. O que o senhor pode dizer a esse respeito? Eu acho assim que, como geólogo, né, e pelo vulto, pelo porte dos deslizamentos que teve lá, não é algo simples você fazer a recuperação de uma área degradada depois de um desastre como esse, né? Porque, veja, você tem muitos escombros ali. Você tem toda uma questão de como é que você vai tratar os escombros, né? Que foram da destruição provocada pelo impacto do material que deslizou. Tem muita coisa ali. Então, tem dentro desse gerenciamento, do plano, do projeto de ataque ao Três Moinhos, tem que ter todo um estudo, tem que, como geólogo mesmo, tem que pôr o pé na lama, certo? Tem que trabalhar com imagens, trabalhar com sondagens, trabalhar com investigações geológicas diversas. Trouxe uma empresa holandesa para cá, a Fulgro, que é uma das empresas mais reconhecidas nessa área de investigação geológico-técnica, e ela está fazendo o principal projeto de resiliência climática dos Estados Unidos, que é o Waterfront de São Francisco, que está sofrendo com elevação do nível do mar e está deixando todo mundo preocupado em relação à questão econômica da cidade. Então, o impacto ele vai muito além. Veja, você pega a Veneza gastou bilhões de dólares com os diques, certo? Para preservar a sua sustentabilidade econômica turística, certo? Por quê? Porque está tendo aumento do nível do mar. E aí, o primeiro passo é reconhecer como é que está a condição desses terrenos, certo? Esse é o primeiro passo. Então, existem diversas ferramentas de investigação. Não é só sondagem, tem investigações que não são invasivas, investigações que usa sísmica, usa outros radares, né? Radar. Então, a gente vai fazer primeiro essa investigação, certo? Ver como é que está essa situação, desenhar concepções de solução diversas, certo? Tanto as tradicionais quanto as soluções baseadas na natureza, tá? Bioengenharia de solos. E aí, conversar com a comunidade, conversar com a sociedade, conversar também com a área de planejamento urbano da cidade, porque ela tem que casar com o projeto urbanístico da cidade. Para onde a cidade quer ir e qual que é o papel ali, qual vai ser o papel do Três Moinhos, daquele território do Três Moinhos, sabe? Então, é uma coisa que tem o lado técnico, tem a forma de você fazer isso do ponto de vista da engenharia geotécnica, principalmente, né? Tem a questão de drenagem, tem a questão viária, de infraestrutura, certo? E aí a gente, depois, direciona as diferentes formas de uso naquele território, até como uma forma de um laboratório. Juiz de Fora se tornar um laboratório para testar outras formas de você reocupar territórios destruídos por acidentes como esse. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui no Cidade em Pauta e a gente já volta conversando mais
com os professores Agostinho Ogura e Jordan Henrique. Não sai daí, a gente já volta em 1 minuto. Olá, estamos de volta com a Cidade em Pauta. Hoje estamos com o professor Agostinho Ogura e também com o professor Jordan Henrique. Estamos falando dos eventos extremos, principalmente porque Juiz de Fora foi atingida por um deles há 3 meses, né? E o Ricardo Ribeiro está aqui conosco. É ele que começa esse bloco, né, Ricardo? Pois é, eu queria perguntar ao professor Jordan, você atuou, né, na Defesa Civil também, aqui de Juiz de Fora. Bom, de que maneira que você entende que seja interessante esse trabalho, não só da Defesa Civil, mas do Poder Público? Quando eu falo Poder Público, eu relaciono e adiciono o Legislativo também, tá? Então, para deixar claro que não estou falando só do Executivo. Mas de que maneira que seria interessante esse trabalho em conjunto? Talvez uma revisão de um plano diretor, da lei de ocupação de uso do solo, não sei se é necessário, mas hoje se vê aí um desafio muito grande em relação às construções que a gente observa na cidade. As pessoas constroem quase que de qualquer jeito, não há uma fiscalização rigorosa. Como é que você vê isso? Bom, a gente vai ter que desdobrar isso em várias frentes, né? Hoje, o que a gente observa? Existe uma necessidade da população de morar, mas que não tem uma devida assessoria técnica, seja de arquitetura, seja de engenharia. Isso é o primeiro ponto. Foi o que o professor Ogura falou, né? Existe engenharia, existe geologia, existe arquitetura para isso? Existe. Mas para a gente pensar, Dona Maria, o Sr. João, lá no alto da encosta, essa engenharia dificilmente chega lá. Então, esse fato a gente tem que sempre colocar, ponderar. Por quê? Se para um bairro nobre da cidade, que teve escorregamento, que teve vítima, mas que teve um profissional ali tendo um olhar e acabou tendo essa situação atípica, imagina para quem realmente está à margem desse tipo de assessoria técnica e que não tem condição de ter uma assessoria técnica, de fazer a obra. Então, esse caso, acho que a gente tem que chamar a atenção, porque ele está desenvolvendo porque ele não tem condição, né? Por isso que a autoconstrução acontece. Eu acredito muito na necessidade do poder de polícia administrativa do município, seja ele Juiz de Fora, seja qual for, né? Eu acho que, ao longo dos anos, nós perdemos uma capacidade de controle que os nossos pais e os nossos avós citavam e que hoje a gente não vê muito, né? Uma vez eu tive um vizinho que falou assim, veio um fiscal aqui e falou que ele só veio aqui porque houve a denúncia de outro vizinho, porque senão ele não viria. Eu lembro que essa frase me chamou muita atenção e lembro do meu avô falando que assim, não, a gente não pode colocar um tijolo aqui que aparece o fiscal. Então há uma mudança de percepção que às vezes até que ponto não é uma mudança de posicionamento por parte do poder público. Mas o que era Juiz de Fora 50 anos atrás, o que é Juiz de Fora hoje, né? A complexidade aumentou muito, a desigualdade do ponto de vista construtivo também ficou muito forte. E agora, né, voltando para os dias atuais, eu entendo que o trabalho da Defesa Civil, que avançou muito do ponto de vista tecnológico, muito do ponto de vista de formação dos profissionais lá, a gente agora precisa dedicar mais à comunidade, de forma que, ao ela receber um alerta, condição meteorológica diversa, procure um lugar seguro. A Dona Maria precisa entender o que é o lugar seguro, sabe? Então, eu vejo que agora, né, pensando no Juiz de Fora, e o próximo período chuvoso que já está batendo na porta, eu acho que tanto o legislativo quanto o executivo vai ter que repensar assim, bom, a gente avançou muito tecnologicamente, a gente avançou muito com profissionais agregados nessas funções-chave, mas agora a gente precisa avançar muito nessa mobilização social. Não adianta a gente achar que a prefeitura A e B vai dar conta
de conseguir gerenciar o pré-desastre e tirar essas pessoas, sendo que existe a necessidade de participação dessas comunidades. O líder comunitário, os agentes, os núcleos comunitários de proteção e defesa civil, mais do que nunca são necessários. A gente sabe, né, do ponto de vista técnico, que por mais que tenha chegado recursos para Juiz de Fora, tecnicamente, muitas dessas intervenções elas não ficarão prontas a tempo de outros períodos chuvosos. São obras extremamente complexas, o professor Ogura disse lá. Então, acho que o cidadão de Juiz de Fora tem que ter ciência de que há um cuidado, há um esforço institucional em resolver os problemas? Há. Mas isso, do próprio processo, dada a complexidade das intervenções, muitas delas não ficarão prontas a tempo de outros períodos chuvosos. Terça-feira nós tivemos uma chuva extremamente intensa. Eu lembro que 2 horas da manhã eu fui acordado pelo barulho e pensei assim, nossa, quanto encosta ainda tem para escorregar. E mal fizemos um trabalho de remoção do que escorregou. Então, acho que a gente tem que ter em mente, o cidadão de Juiz de Fora tem que ter essa percepção e até mesmo fazer uso dele como cidadão, de pensar assim, bom, poder público, o que efetivamente nós vamos fazer para se preparar para o próximo período chuvoso? A gente já sabe que muitas dessas obras não vão acontecer, e aí a gente vai lembrar outros casos. A gente citou várias obras icônicas aqui, locais icônicos, né, de apelo coletivo, mas nós temos muitas encostas entre o Sozé e a Dona Maria, de particular para particular, que estão ainda em processo instável, que não tem assessoria técnica de engenharia e de arquitetura e que não tem dinheiro de fazer a devida contenção. Então, a gente tem que ter esse olhar do pequeno caso, que a gente tem muitos desses aqui, em várias encostas. No Japão, né, o principal slogan de quem atua com gestão de risco de desastre naquele país é que os desastres acontecem quando a gente se esquece deles. E aí, se você for pegar hoje, uma coisa positiva, tem coisas positivas, porque a jornada nossa aqui nesse planeta é de aprendizado. O que tem de positivo, que está claro hoje em relação a esse desastre? O que tem de positivo para mim é que as pessoas hoje elas têm clareza maior do que significa passar por uma situação como essa, e muitos grupos de moradores que nem se conversavam, eles estão hoje extremamente mobilizados em relação a uma causa que afetou de uma forma comum. E aí o que significa isso? Significa que a gente tem que aproveitar essa situação, porque vai se perder, se não for bem aproveitado, e fazer com que eles sejam os atores principais nesse processo de reconstrução e nesse processo principalmente de retorno à normalidade, porque eles querem voltar. São pessoas que estão hoje desalojadas, porque houve toda a interdição. Elas querem voltar. Tem forma de voltar? Aquilo que eu falei. Se a gente tem capacidade de reabrir um museu, certo? São cenários diferentes, certo? Mas a gente tem que, entendendo esse cenário, hoje, atual, pós-desastre, quem que pode voltar de uma forma segura e com todo esse sistema de defesa civil muito bem implantado, e quem vai fazer todo o trabalho, assim, até de operar o plano de contingência, é o próprio morador. É o próprio morador. Ele vai fazer questão de ter lá um pluviômetro deles, sim, certo? E não é só deslizamento, ele vai pôr uma estação que vai captar vento, que pode ter queda de árvore, certo? Então, um dos pontos de perigo que a gente coloca, e está tudo muito claro, rota de fuga, está lá no museu, comunicação é fundamental. O plano de contingência pode ser feito por 10 prêmios Nobel, mas se tiver um plano de comunicação bem feito, certo? E um plano de acolhimento bem feito, esse plano de contingência não serve para nada. E resolver as situações mais críticas. Olha,
Gente, eu não tenho para onde ir, eu estou no limbo. Eu não tenho para onde ir, eu sou classe média. A classe média não é atendida como uma pessoa extremamente vulnerável. Eu não tenho a quem recorrer. E minha casa foi toda assaltada, roubaram tudo. Isso é inaceitável. Essas situações, dentro de uma visão humana, humanística do desastre, ela tem que ser a primeira a ser atendida. Entende? Então, essa questão tem um lado técnico, certo? De voltar à normalidade rapidamente. Isso é fundamental, porque se ela volta antes e ela estrutura tudo, porque não é só ela. Volta policiamento, volta uma rotina que hoje está impedida. Acho que o senhor aí já está fazendo as considerações finais do senhor, né? Que é essa questão que envolve a comunidade, não só o poder público, né, professor? Exatamente, por isso que ele tem que ser feita com o entendimento de toda a sociedade. Só um gancho antes das considerações finais, já que você falou isso, é porque eu só queria saber o seguinte, quais são as consequências de tudo que aconteceu em fevereiro para daqui a algum tempo, porque toda essa movimentação, aí eu quero falar tecnicamente da sua parte geológica, houve uma movimentação muito forte no solo, nas encostas, de um modo geral. Quais as consequências disso a curto e a médio prazo, do ponto de vista do solo? Isso depende muito de como é que as coisas vão... como a natureza vai novamente se posicionar. Nós somos o elo frágil da natureza. No final das contas, o ser humano não dá conta disso, né? Não se dá conta disso. Porque imagina se depois de 2 dias de chuva, né, 23 e 25, tivesse mais 200 milímetros de chuva no 3º dia. Era uma fatal extremo, com certeza. Certo? Cidade toda. Professor Jordão, para as considerações finais? Só que essas coisas, o que acontece? Sob o ponto de vista de probabilidade, risco é probabilidade. Certo? Uhum. Pergunta para o dinossauro o que ele acha disso. Meteorito. Qual que é a probabilidade de cair um meteorito? É 1 a cada milhões de anos. Caiu. Aniquilou. Então, é sempre essa brincadeira. O problema é a frequência disso acontecer, a probabilidade disso acontecer, esquece. A probabilidade é geológica, você é geólogo, entende de encosta. Deslizamento não é um processo geológico? Então é a coisa que acontece a cada 1 milhão de anos. Beleza? A cada 1 milhão de anos. Porque você tem uma encosta assim, à medida que ela movimentou, ela passa a ficar mais inclinada. Essa movimentação, essa inclinação, que é perceptível muitas vezes, ela tem um resultado imediato de desastre. Quando você tem potencialmente mais chuvas, e não é novidade para ninguém que há uma mudança climática em curso que a gente está vivendo no mundo inteiro, e quando você tem esse cenário todo, dentro qual que é a sua avaliação? Então, a primeira avaliação que a gente faz, dentro de uma lógica de dinâmica natural de um processo de deslizamento. Por que caiu? Caiu. Por conta de um agente deflagrador que foi a chuva. Não suportou, caiu. Quando caiu, o material que caiu, ele tende a tentar alcançar uma condição nova de equilíbrio. Assim. Por que ele parou e não continuou? Porque ali era o ponto que ele atingiu uma situação de equilíbrio que não ia continuar mais. Se acomodou ali. Se acomodou. Então, o que tinha muito que cair foi pela própria severidade do evento deflagrador. Foi muita água. E essa água não só fez cair, como lavou muita coisa também. Só que estudos devem ser feitos, foram feitos pelo pessoal da nossa colega do Rio de Janeiro, que verificou a possibilidade de reativação desses processos que ela chama de debris flow, que são os processos de fluxos de detrito do material que ela ainda acha que está instável. Quer dizer, é a avaliação de um técnico, certo? É a avaliação de um técnico. E por conta dessa premissa é que ela desenhou toda a obra de engenharia que ela nos apresentou hoje. Sim.
Mas Professor. Bom, o assunto é muito extenso, muito né? extenso, Isso cabe uns 3 ou 4 programa. programas, mas acho que é importante para a gente fazer um fechamento, né? Que o cidadão de Juiz de Fora compreenda, né, que essa situação foi algo que a gente até então, né, enquanto pessoas, a gente não tinha vivenciado. Não é uma questão se isso vai acontecer de novo, mas quando vai acontecer de novo. Existem muitas áreas ainda que estão instáveis e que em novas ocorrências de chuva, que não precisa ser a de 600 e poucos milímetros, que vai ter os escorregamentos. Então eu recomendo que o cidadão tenha mais cautela, né? A gente está já caminhando por um outro período chuvoso, sim. Então é importante ter uma comunicação desse morador com a Defesa Civil, até para que a gente evite danos humanos. Os materiais, praticamente, a gente não tem muito como trabalhar em tão pouco tempo, mas o humano, eu acho que é importante ter mais atenção aí e que cada um se cuide. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Esse foi o Cidade em Pauta. A gente está aqui. Continue... peraí, gente. Voltem. Obrigada pela participação dos senhores. Esse foi o Cidade em Pauta. Continue com a nossa programação aqui no canal 35.1. Até mais.